Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana. Ainda bem que não ouviram o comentário do Jorge. Manuel Castelo Branco, que já nos escreveu para aqui, diz assim: não posso concordar com o Dr. Joaquim Aguiar. Quando temos um presidente que pretende consensos, uma maioria absoluta impede a realização dos mesmos. Não havendo esses consensos, não existem alterações estruturais que tanto precisamos. Ó Joaquim, não foi isto que o Joaquim disse? Não, Portanto, não foi isso que eu disse, porque a maioria absoluta, pela sua própria natureza, é consensual no país, porque tem mais de 50%. Sim. Ora, o consenso não é 100%. Agora, o que eu queria sublinhar nessa pergunta é uma outra coisa. Então. É, com o Salazar, Sim. havia maioria absoluta do governo e havia Presidente da República. Sim, é verdade. O que é que acontecia a esse Presidente da República? Cortava fitas. Não só cortava a vida, ia na carruagem. Não é? Mas quem conduzia a carruagem era o Primeiro-Ministro. Era o Dr. Salazar. Na democracia, conquistar a maioria absoluta é um desafio para quem é Presidente. Porque ou vai na carruagem da maioria absoluta e então está realizado o consenso, mas o Presidente é apenas um passageiro dessa carruagem, ou pelo contrário, o modo como se obteve essa maioria absoluta não foi assente em reformas de modernização da sociedade. Sim. E vão surgir problemas. É nessa altura que o Presidente se torna particularmente importante. Porquê? Porque, havendo maioria absoluta, também por natureza, a oposição não tem maioria absoluta. Sim. É preciso formar uma oposição que possa ter maioria absoluta. Por daí a romaria que se falava há bocadinho. Ora, como não é comum um Presidente fazer um partido a partir da presidência, e quando foi feito justamente porque tinham falhado todas as tentativas para dar um governo forte ao país. E depois verificou-se que até tinha sucesso o lançamento desse novo partido, mas não durou. E quando esse novo partido desapareceu, aparece a primeira maioria absoluta de um só partido, que é o professor Cavaco Silva e o PSD. Portanto, essas movimentações alteram a configuração do sistema partidário. Hoje, o problema é com a crise da Europa e as consequências para Portugal ter um nível de endividamento muito superior ao que existia nesses tempos de 85, sim, 86, o papel do Presidente não é só controlar a maioria absoluta, é antecipar as consequências dessa maioria absoluta. Mas, Joaquim, eu já vos ouvi, vocês os dois aqui, dizerem uma coisa que é: com maioria absoluta de um partido não se fazem reformas. Não. Mas também sem maioria absoluta de nenhum partido também não se fazem reformas. Que é o que está a acontecer neste momento. Não, mas nós estamos a fazer essa leitura porque estamos a admitir que há uma espécie de falência do regime para a reforma. Mas é aí que eu quero chegar. A minha conclusão como cidadão claro, neste momento, e julgo que quem está a ver também, é esta. Então o regime já faliu. Porque eu não tenho reformas com maioria absoluta e não tenho reformas com maioria relativa. Espera aí, mas atenção ao que é isso do regime faliu. O regime faliu quer dizer que não se reforma, Joaquim, é nesse sentido. E, portanto, vai ser submerso pelos problemas. Não é submerso pelas alternativas. É que não há alternativa. A alternativa à democracia são partidos, não é? Porque as alternativas também não querem fazer reformas. Mas eu não estou a dizer que a democracia faliu. Eu estou a dizer que o regime faliu. Atenção, uma coisa diferente. Ou seja, vamos falar a linguagem do cidadão de rua. A pessoa que nos está a ver vai dizer assim: nós estamos tramados, porque não temos reformas desta maneira e não temos reformas daquela maneira. Mas essa pessoa que nos está a ver e que pensa que estamos tramados, eu vou-lhe dizer que não estamos nada tramados. Então, qual é a solução? Porque quando se fala da maioria absoluta do governo, não se pode esquecer que, por definição, o Presidente tem uma maioria absoluta. Joaquim, mas com definição, com maioria absoluta de % ou não se fazem reformas na mesma. Não é isso. É o Presidente que tem de fazer a reforma
dessa maioria Mas, absoluta... mas não faz. Mas não faz, não aconteceu Não é no não passado, faz. não está a acontecer Se neste não momento. faz, não fica na história. Pois, mas não vai ficar na história. Não, mas a O mas, Marcelo mas, Rebelo de Sousa não aceita esse tipo de destino. Pois, está bem, mas... isso aí estás está bem. equivocado. Isso aí estás equivocado sobre essa matéria, com certeza. Mas o que eu, quando estava a terminar o raciocínio sobre ficar na história e também responder a um choque. Sim, dás aí umas pancadas na mesa, tens ali o cameraman daqui a pouco a chatear. Pronto, então não darei as pancadas. É responder a um choque. E é interessante ver, por exemplo, a reação que aconteceu na sociedade portuguesa com a potencial ida, ou não sei se vai ou não, do ex-primeiro-ministro como professor. O que revelou a reação da sociedade, aquela virulência das redes sociais, Sim. e da propaganda do status quo em relação a isto, Da inteligência. demonstrou, afinal, o Passos Coelho devia estar certo. Em relação ao quê? A um conjunto de matérias que essas pessoas então estão hoje unidas, não porque têm um projeto para o país. Não, porque o detestam, mas nada. só por isso. Mas é que isso é que é o problema. E assumindo, aliás, eu trabalhei com uma pessoa que me dizia, quando nós estivermos a discutir com alguém, temos que assumir sempre que a inteligência está uniformemente distribuída. Mas também, como tu sabes, no dia em que Nosso Senhor andou a distribuir, a gente estava de costas, não é? Pode ser, mas onde eu quero chegar é o seguinte. Todos os partidos fizeram a leitura que nós estamos a fazer aqui. Eles já perceberam, todos eles, que têm um problema de sobrevivência. Porque o que vem a seguir só pode ser mudar a identidade de qualquer um deles. Porque o que é que nós estamos a assistir? Podemos começar a formular. Vamos admitir que o PS tem um desvario reformista. O que é que vai acontecer aos parceiros de coligação? Criam-lhe um problema. Portanto, esse vai ser um primeiro... Não, é que nem chega aí, Jorge. Porque primeiro drama. eles começam logo a propor coisas para desfazer o que já foi feito de reforma. Pronto. Que é o que o Bloco está a fazer neste momento com a lei laboral. O PS faz uma aliança com o PSD para fazer reformas. O que é que acontece aos partidos que estão na geringonça? Vão voltar ao tempo do Passos Coelho. Vamos todos outra vez para a rua. E, portanto, nós estamos a ficar... O regime está a ficar refém da ideia da coesão social. Ou seja, não é possível haver uma mudança histórica sem a sociedade entrar em tensão. E quando os políticos, os que falam sempre em consensos, eu pergunto a si mesmo, mas como é que se pode consensualizar a divergência que é mesmo real? Eu tenho uma pergunta para vocês os dois. O Jorge diz agora que enquanto a sociedade não tiver em tensão, não há reformas. Deixem-me fazer uma pergunta. Vocês conhecem a maior tensão do que nós termos ficado a um passo do abismo em 2011 e não termos conseguido reformar a sociedade? Já está tudo escondido. Isso foi tudo tapado com... Mas é o que eu estou a dizer, Joaquim. Então, mas quando nós chegámos lá e tivemos que chamar uma troika e passámos mal durante 4 anos, o que a gente viu foi que a sociedade não se conseguiu reformar na mesma. A primeira coisa que se verificou é que o partido que tinha sido o responsável pela direto, bancarrota, com sim, maioria absoluta, sim, de desencadear a dinâmica que conduziu a essa vizinhança da bancarrota, sim, é o primeiro a separar-se, claro, do próprio entendimento que tinha feito. a desresponsabilizar-se. O que é perfeitamente compreensível. Sim. E Erro isso- da Troika, devia tê-lo metido lá no governo. Mas atenção, não é que a Troika não soubesse isso ou que Não, o eu acho Presidente que da se cuidou. República não soubesse. Não, Joaquim, eu acho que aí foi erro mesmo de julgamento da malta da Troika. Não pensemos que o PS ia aceitar. Sabe porquê? Eu digo-lhe porquê. Eu tive uma conversa com 2 elementos da Troika, dos primeiros que estiveram cá. E eu fiz-lhes esta pergunta. E eles disseram-me claramente assim: não, isto é tão grave que aqueles senhores sabem que vão ter que aceitar a reforma. Os senhores estavam na oposição, Sim, enganaram-se. O que só mostra Enganaram-se. que esses agentes da Troika nunca conheceram Pois o não, Partido Socialista. exatamente. Porque quem conhecesse o Partido Socialista sabia perfeitamente que assinavam todos os papéis e assim que se virasse as costas, eles eram os primeiros críticos daquilo que tinham acabado de Rasgavam assinar. aquilo tudo. Porquê? Porque era isso que lhes permitia ter a esperança de voltarem ao poder. E, de facto, Voltaram. voltaram. Mas voltaram a bem, por escolha dos portugueses ou por habilidade?
voltaram por habilidade. Quem sabe tudo isso? O atual Presidente da República. O que é que faz com esse conhecimento? Se tudo correr bem, não faz nada e continua. Se algum problema surgir, é ele que tem a responsabilidade de vir explicar o problema. Muito bem. Agora, a próxima troika, seguindo aqui o raciocínio do Joaquim, a próxima troika pode ser o próprio Presidente. Não percebe com um choque. Não acredito. Tem mas que pronto. proporcionar a mudança. Eu acho que o Presidente da República não vai ficar na história precisamente porque não vai ser capaz de fazer isto. Mas enfim, vamos para a segunda parte desta conversa de hoje, porque eu recebi várias mensagens de várias pessoas, já não temos muito tempo, mas recebi muitas mensagens a pedir para nós comentarmos o Congresso do CDS. E o que saiu do Congresso do CDS foi uma grande ambição da Associação de Cristas, que quer substituir o PSD. Bem, eu, de fora, como analista, não consigo olhar para isto sem sorrir um bocadinho o canto da boca, mas parece que o PSD levou isto a sério. O PSD está muito alvoroçado. Pois, a memória é curta e, portanto, já ninguém se lembra da proposta do Adelino Amar da Costa do sistema partidário em corcunda, que era o CDS, o PSD cá em baixo e o PS em cima. E os dois... Aliás, apareceu isso no segundo governo constitucional. É verdade. Não é? É verdade, sim. PS-CDS. Mas o Dr. Freitas do Amaral diz que só fez isto para poder assinar um acordo com o FMI. O acordo com o Fundo Monetário Internacional. Outro choque. Isso é importante. Eu posso dizer que fui encarregado de perguntar na Embaixada Americana se PS-CDS chegava e a resposta que recebi é o Fundo Monetário Internacional só existe seja uma maioria parlamentar. Aquilo era uma maioria parlamentar. Só durou 4 meses, mas era uma maioria parlamentar. Ora bom, portanto, essa aspiração do CDS não é nova. Aliás, na própria organização estratégica do CDS, a possibilidade de absorver o PSD sempre existiu. E já agora, como é que surge o CDS? Por iniciativa do General Spínola, que preocupado com o facto de toda a União Nacional estar a entrar no PSD para ser recauchutada no novo regime, sugere que se constitua um partido que fosse mais à direita do que o PSD. E então, o que é que verdadeiramente surgiu? O Partido do Centro, que nunca se admitiu Centro Democrático Social. Fosse como é que dizia o Dr. Freitas do Amaral? Rigorosamente ao centro. Rigorosamente ao centro. E, portanto, rigorosamente ao centro. Não sei onde é que está o centro dele agora. Parece que está um bocado para a extrema-esquerda. Mas estando a seguir o PSD e a seguir o PS, percebe-se onde vem a teoria da corcunda. Da bossa de camelo. As duas bossas e aquele lugar onde a pessoa vai sentar. O buraco era o sítio onde o PSD caía. Não é que não se tenha esforçado várias vezes por isso. Sim. Agora, a verdade é que também o CDS, com exceção do tempo de Lucas Pires, também toda a gente se esquece. Joaquim, mas isso foi episódico, porque nós tínhamos o PSD e o PS no governo e, portanto, ficou um buraco aqui. Foi aproveitado pelo CDS. Posso dizer um elemento novo. O Joaquim está a falar da história da formação da democracia. Sim. O que eu observo é que nós, vamos lá ver, nós conseguimos identificar. A sociedade portuguesa mudou muito em 40 anos. Mudou mesmo muito. Sim. O que nós conseguimos identificar é os partidos que eu diria do Estado, das rendas e do... Não faças muitas ondas. Mas são todos, Não. Mas há um partido que tem muito essa tradição. Sim. O PSD e o CDS, que estavam ancorados ideologicamente num país que tinha uma dinâmica, neste momento têm a oportunidade única de se dirigir a um país que já é muito diferente. Se nós pensarmos num país competitivo, num país que quer ser global, no país mais jovem, no país que tem que ter ambição, a pergunta é qual é o partido que está a responder a isto? E quando o CDS se predispõe a fazer isso, nós temos de ter algum cuidado, porque quando nós ouvimos os dirigentes do CDS, eu começo a observar e o que é que eu vejo? Vejo aqueles dirigentes
a dirigirem-se a um novo país que, obviamente, modifica até o próprio CDS. Enquanto o PSD é um partido que ficou claramente dividido com Passos Coelho, mas claramente dividido. Portanto, Passos Coelho fez uma ruptura brutal no PSD. A única coisa que pode estar neste momento, vamos lá ver, a unir o partido, que será sempre assim, é a possibilidade de vir outra vez a chegar ao poder. Sim. Porque do ponto de vista de reflexão sobre o que é a sociedade e como é que se deve responder, o partido está completamente Jorge, dividido. mas porquê que o PSD está tão preocupado ou está tão abalado com esta ambição do CDS? Mas não é o PSD, vamos lá ver, eu não vejo o PSD preocupado com isso. O que eu vejo é a opinião pública a preocupar-se com isso. Porque isso é uma coisa diferente. Mas tu achas que o PSD não corre esse risco, então? Não, o PSD corre esse risco, corre o risco do CDS ocupar um país novo, Pois. que é diferente do que era o CDS É a nova na geração. altura que o Joaquim está a falar, que Sim. foi feito com um grande objetivo. Hoje nós olhamos para os dirigentes do CDS e verificamos que tem uma matriz muito diferente, quer do ponto de vista do modelo social, do modelo de costumes, ou disto, daquilo, daquilo outro. Portanto, é um partido já com uma grande diversidade. Obviamente tem as reminiscências do partido com a natureza com que há pouco falávamos, mas, portanto, é um partido que pode ocupar esse espaço. O PSD é um partido que aquele espaço em que se movimentava é o espaço em que o próprio Passos Coelho tinha dificuldade em chegar lá. Eu tenho a convicção que o Passos Coelho governou com a Troika atrás contra o país. Mas contra o país não é porque ele quisesse. Joaquim, mas Mário Soares, em 83, também governou com a Troika atrás contra o país. Não, mas isto é muito importante perceber. É que um primeiro-ministro que faz uma governação contra um país, Sim. há um momento em que é o país que tem ele próprio que refletir. Presumo que nenhum primeiro-ministro queira governar contra um país. É óbvio. Presumo. Isto é o que muita esquerda não percebe. Pronto, nenhum primeiro-ministro quer. Também não quer este e não querá nenhum. Quando ele faz essa governação contra o país e quando ele é incompreendido pelo país, acho que chegou o momento da própria sociedade de fazer ela uma reflexão. Afinal, nós estamos bem? Somos nós como país que estamos bem ou não? E aí é que eu acho que se pode começar a ver movimentações significativas. Agora, é óbvio que todas, enfim, a política também é feita de emoções e de convicções arraigadas e é muito difícil haver grandes movimentos nas votações. E repare, o país mais conservador do ponto de vista eleitoral na Europa inteira é Portugal. É. Mas Portugal, quer dizer, isso era a última pergunta que eu tinha para vocês, que é assim, vocês não acham estranho que haja tanto descontentamento em relação à orientação dos partidos atuais, mas não se afirma uma nova força neste momento? Não acham estranho? Não se afirma. Reformista, uma força reformista. Não se afirma porque o sistema, à medida que entra em decadência, fragmenta. E quanto mais fragmenta, mais difícil é juntar outra vez. Agora, vamos ver o que é que foi a maioria absoluta de Sá Carneiro. Peço-vos só para serem muito rápidos, já temos com 18 minutos. Quando Sá Carneiro apareceu, também governou contra o país que existia na altura. Sim. E rapidamente conseguiu controlar esse mesmo país, até que desapareceu. O problema com o Passos Coelho é que não tinha essa capacidade que o Sá Carneiro tinha, ou seja, não tinha esse grau de autonomia e acabou por subordinar a um programa que ele considerou correto e que lhe era sugerido pelos credores. Ponto completamente diferente é a situação atual. Porque na situação atual, o receio em relação ao PSD é o receio de que desapareça a alternativa. Pois. Um dos comentários sobre o que é que significou a vitória da Assunção Cristas, a resposta é: o que significou isso é a maioria absoluta do PS. Ora, isso preocupa aqueles que sentem que o PS não tem capacidade para reformar o que é necessário na sociedade portuguesa. E nesse aspecto, o CDS cumpre uma das missões do modelo do camelo. Sim. Porque, ao fazer desaparecer o PSD, Ficam as duas bossas. sublinhar
E o buraco? PS. Claro que o PS agradecerá, mas não precisa de fazer nada porque se tem maioria absoluta, nem precisa do CDS, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda. Agora, e o Presidente? Precisa ou não precisa do 20 PSD? segundos. Precisa? Precisa do PSD, porque senão não consegue exercer os seus poderes, mesmo com a maior liberdade de haver uma maioria absoluta do PS. Para a semana, um dos temas já sai aqui desta conversa, que é o Presidente do PSD precisa. Mas agora a pergunta é outra. O que é que o PSD está a fazer para dar resposta àquilo que o Presidente quer? É um dos temas da próxima semana. Já percebeu? Chegámos ao fim do Think Tank desta semana, da segunda parte, um bocadinho mais longa que a outra. Quero agradecer por estar desse lado, não só quem está a ver de Portugal, mas todas as pessoas que estão a ver pelo mundo fora. Temos já uma série de países que nos veem em direto e também em diferido, é verdade. E também quero agradecer ao Valongo York, que julgo que está a ver neste momento o programa. Não se esqueça, só mesmo para o final, pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8 da manhã.